Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Dayana. Vou fazer um vídeo em Ezequiel 23. Lá fala um exemplo de duas moças que Deus ele tomou como esposa. Um exemplo, né, gente? Não é que aconteceu, na verdade isso é um exemplo que Deus ele tá dando, né? É como se fosse um homem que se casou com uma mulher, né? Com duas mulheres, né? Porque lá em Israel era comum, né, os homens ter mais de uma mulher, né? Então, aqui ele pegou um exemplo de um homem se casou com uma moça, né? E o homem muito fiel à esposa, tratava bem tudo. Só que a esposa ela trai ele, né? Não só com um, mas com vários homens, né? E aí essa pessoa, essa mulher se chamava Ola e a outra Oliba, né? Só que essa, a primeira, era como se fosse Samaria, a Ola, né? E Oliba como se fosse Jerusalém. Então Deus, ele é assim, né? Vamos supor, se você entrega a sua vida para Deus, é como se você tivesse se casado com ele. Só que em espiritual, você tem aquela obrigação, né? Você tem aquela obrigação de fazer tudo aquilo que você prometeu para ele. Quando você aceita Jesus e você está se casando com ele, você está tendo aliança com ele, né? Você está formando um laço com ele, que você vai obedecer naquele momento que você está se batizando, aceitando Jesus, que você vai obedecer, que você vai estar sujeita a todas as ordens que Deus mandar, a tudo que Deus ele escreveu na palavra, a gente tem que cumprir, né? Então, quando a gente descobre, quando a gente não faz essas coisas, aceitei Jesus, mas não faço, só faço algumas coisas na palavra de Deus. É como se a gente estivesse traindo, quebrando essa aliança com ele, ficando com outros homens, traindo Deus com deuses falsos, né? Será que vocês estão tentando me entender assim um pouco, né? Deus ele pega uma coisa carnal entre um homem e uma mulher e usa como exemplo espiritual, né? Então Deus ele para ele a gente somos casados, né? Então a gente tem que ter a obrigação até quando a gente morrer, a gente tem que estar fiel a ele, né? Na alegria, na saúde, na doença, né? Enfim, se Deus abençoar, temos que estar sujeito a tudo que ele mandar. Se a gente está numa situação muito ruim, a gente tem que estar fiel do mesmo jeito. Só que elas traíram Deus, né? Traíram seu esposo com outros homens. Então elas viraram prostitutas para Deus. Então quando a gente deixa de buscar Deus e se ajoelha para imagens, a gente vai no centro de macumba, quando a gente vai ficar no mundo, a gente está traindo Deus, a gente está saindo da nossa casa para ir se deitar com outro homem da rua. A gente fica impuros, ficamos sujos, viramos prostitutas e prostitutos, né, para Deus. Porque para Deus, quando ele fala homens, tanto homens quanto mulheres. E aqui ele está dando um exemplo assim, lá em Ezequiel 23, 2 diz assim: filho do homem, havia duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito e se desonraram ainda jovens. Lá apertaram o biquinho dos peitos, acariciaram o seio virginal. A mais velha chamava-se Ola e sua irmã Oliba. Pertenceram a mim e me deram filhos e filhas. Então é como se fossem pessoas que aceitaram Jesus, né? Que falaram para outras pessoas, aquelas outras pessoas entregaram a vida para Deus, ou seja, deram filhos e deram frutos para Deus, né? Tiveram uma comunhão com Deus. Filhos e filhas. Seus nomes, Ola, é Samaria, é uma cidade, então era um povo, né? E Ola e Oliba, Jerusalém, que era o povo de Israel. Ola foi infiel e tornou-se louca de amores por seus amantes, os assírios, os vizinhos delas. Ou seja, elas pegaram o costume dos vizinhos, dos assírios, e tornaram para eles. Então o povo eles não buscavam a Deus como Deus queria, né?
Eles pegaram a mania do povo do lado. Eu vou dar um exemplo. Se eles se ajoelhavam para a imagem, acendiam velas para Baal, para outro deus que eles não conheciam, eles repetiam que os vizinhos deles faziam. E dessa maneira elas estavam, Samaria começou a se prostituir aos olhos de Deus, né? Ficar suja. No 6, vestido de púrpura, governadores e chefes, jovens sedutores, cavaleiros montados, ela prodigalizou seus encantos, e essa elite dos assírios, que eram os vizinhos, né? E junto de todos esses, por quem se chamava seduzida, entregou-se, desonrou-se com seus ídolos, não renunciou às suas devassidões do Egito. Então eles viram o costume do povo, né? Como que o povo faziam, ajoelhavam para a imagem, para bezerros, né? Sacrificavam os filhos, pegava galinhas, um exemplo, né? Entregava ali de oferenda, tipo festa de São João que as pessoas fazem hoje, né? Eles não negaram, né? Eles aceitaram. Então Deus, ele esperava que quando eles vissem essas coisas, não vou fazer isso, porque o meu Deus, ele quer que eu renuncie a essas práticas do mundo e que eu busque inteiramente só a Ele, fiel somente a Ele. Deus queria que o povo fizesse isso, o povo de Samaria, né? Mas não, eles imitaram, eles quiseram fazer. Hoje se encontram muitas pessoas assim, né? Tanto aqui no Brasil como no mundo. As pessoas têm a época de São João, as pessoas queimam a fogueira pro santo lá. Então nesse momento a gente está traindo Deus, a gente está se prostituindo com outros deuses. O pessoal vai na igreja católica, se ajoelha para Maria, acende a velinha. E tem vários santos, né? Tem Santo Antônio, tem São Pedro, tem São Benedito, e então faz promessas. Ai, minha Santa Maria, sei o quê. Quando você faz uma oração para ela, você está se deitando para Deus, né? Você tem um marido em casa, então você sai e você trai, né? Tanto isso faz tanto para mulher quanto para homem, né? Deixa a esposa em casa e vai trair com outra, né? Então você está traindo Deus, está se prostituindo para Deus quando você vai para as festas de São João, quando você vai no centro de macumba, e quando você não está nem aí para Deus, vive no mundo assim. Ai, vou beber, vou fumar, vou fazer o que eu quiser, né? Então aí você está se prostituindo para Deus. Ela prodigalizou seus encantos a essa elite dos assírios, e junto de todos esses, por quem se chamava seduzida, entregou-se, desonrou-se com seus ídolos, não renunciou às suas devassidões do Egito. Desde o tempo em que havia dormido com ela, ainda jovem, e o apertado de seus seios virginais, cobrindo-a das impurezas. Por isso eu a entreguei a seus amantes, os assírios, por quem elas ardiam, né? Então hoje, qual que é as nossas tentações para você? Qual é a tentação que você tem que fora Deus? Eu aceitei Deus. Mas eu gosto tanto de mentir. Então isso já é um amante, né? Já é uma coisa assim que você está prestes a trair Deus, né? Poxa, uma coisa é você fazer intencionalmente, né? A pessoa pensando e faz, olha, outra coisa é você fazer sem querer. Poxa, eu vou orar para Deus, pedir perdão para Ele me perdoar. Outras, as pessoas, elas se entregam mesmo à mentira. Então nem aí, vou buscar Deus na igreja, vou mentir mesmo, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou me entregar assim a mentira, as coisas do mundo, mas eu vou ficar com Deus também. Então você está traindo Deus com outros deuses falsos, né? Você está se prostituindo. E aí, o que pode acontecer? Igual que Deus fez aqui, ó. Por isso eu a entreguei a seus amantes, os assírios, por quem elas ardiam. Eles desvelaram a sua nudez, tornaram seus filhos e filhas, em seguida degolaram a golpe de espada. Ela foi famosa entre as mulheres pelo castigo que lhe foi aplicado. Então Deus, ele pegou esse povo, Samaria, ele castigou, porque elas traíram
Deus com os outros costumes, né? Com as outras religiões, para ser mais claro, traiu Deus com outros costumes. Então Deus castigou esse povo para mostrar para outra irmã, para Jerusalém, né? O outro povo vizinho, que não era para Jerusalém fazer como Samaria fez, né? Não era para eles pegarem e ficarem com outros deuses, né? Não era para eles ter imagens, não era para eles acreditarem em a rainha das águas, rainha do vento, rei do sol, sei o que, os deuses lá, né? Então ele castigou o povo para as outras não caírem como ela caiu, não traírem como ela caiu, né? Então às vezes Deus, ele a mesma coisa, ele pegou Israel, ele pegou como exemplo, né? Ele deu a palavra, o povo rejeitou, ele castigou, para que quando a palavra chegasse aqui no Brasil, ou na China, ou na Europa, na França, a gente vê o exemplo de Israel e fala assim, não, Deus, ele mostrou a palavra para eles e eu tenho que aplicar na nossa vida, né? O país, né? Não, vamos seguir diferente como Israel fez, vamos ser fiel mesmo a Deus. Só que não, gente, a gente sabe o exemplo que Deus usou em Israel através da palavra, só que o Brasil, eles não estão cumprindo como Deus ele quer, né? A gente sabe do exemplo das maldições que Deus permitiu lá do povo de Israel, só que a gente não está nem aí para essas maldições. A gente está atraindo Deus com Maria, está atraindo Deus com carnavais, com um monte de coisa aí mundana, aceitando gays, aceitando transexuais. Não que eu tenha, não que a gente tenha, ela tem preconceito, não. É o que Deus ele pensa, ele não aceita. Ele fez o homem para se casar com a mulher, fez a mulher para se casar com o homem, ter filhos e a família servir a ele. Foi isso que ele fez. Se não fosse assim, para que Deus teria nos criado, né? Não para a mulher ficar com mulher, homem ficar com homem, ou mulher querer homem, mulher, entendeu? Então aí já é outros. Você vê, são vários tipos de traições no mundo, né? Então aqui você vê que ele castigou Samaria para mostrar para Jerusalém, não me traia como Samaria me traiu. Ela foi famosa entre as mulheres pelo castigo que lhe foi aplicado. Sua irmã Oliba havia sido testemunha do que aconteceu. Ela, porém, foi piorando em seus amores. E foi ainda mais depravada que sua irmã. Então olha para você ver como que acontece. Ela viu o exemplo da outra, que a outra traiu Deus, né? Aquela cidade. Então Jerusalém, ele viu o que aconteceu com Samaria, que Samaria foi infiel. Deus, ele viu que Deus realmente castigou aquele povo, igual que a gente vê em Israel, né? Como que Deus castigou o povo. Só que em vez dela se segurar mais ainda com Deus, não vou trair ele, vou segurar na fé e vou resistir às tentações. Não, Deus, ele disse que ela foi pior do que a outra. Por que ela foi pior? Porque ela viu os castigos, viu como que a outra desagradou a Deus e ela simplesmente fez. Então, gente, a gente às vezes, quando a gente sabe da palavra de Deus, sabe do que aconteceu em Israel, a gente se torna piores. Porque a gente viu o exemplo, a gente poderia guardar, né, a nossa fé, a tradição que Deus deu para a gente seguir, a gente poderia buscar fielmente, só que quando a gente trai, a gente se torna pior. Sua irmã Oliba havia sido testemunha do que aconteceu, ela, porém, foi piorando em seus amores, lá no 12. Prostituiu-se aos assírios, governadores e chefes, seus vizinhos, esplendidamente vestidos, cavaleiros montados, jovens sedutores, vi que também ela se desonrava. Seguiam ambos o mesmo caminho, ou seja, as duas seguiram o mesmo caminho. Ela, todavia, foi mais longe em suas depravações. Quando viu homens desenhados no muro, figurados dos caldeus, pintados a vermelho, levando cintos sobre os rins e tiraram a cabeça, todos os grandes senhores
retratos de babilônios saídos da caldeia, ela se aproximou por eles ao primeiro olhar e enviou mensagens a caldeus. E os filhos da Babilônia a ela vieram para o leito dos seus amores. Mancharam-na com as suas fornicações. Apenas foi ela aviltada por eles. O coração dela se desgostou deles. Mas como havia panteado suas sem-vergonhices e descoberto a sua nudez, eu próprio me desgostei dela, como já tinha acontecido com a sua irmã. Então você vê, gente, que Deus, Ele próprio, Ele mesmo se desgostou dessa cidade, das duas cidades, né? Ele diz. Então tem palavras aqui que muitas vezes você não entende, né? Mas muitas Deus ele deixa claro, né? Tem muitos pastores que são mais infiéis a Deus do que essas próprias Ola e Oliba. Tem muitos pastores infiéis. Mas como se eles estão lá na igreja buscando Deus, somente a Deus, não buscam imagem nem nada? Gente, como eu falei, existem várias maneiras de se prostituir para Deus. Existe aquela que as pessoas estão buscando a Deus e querem imagem, estão buscando a Deus e vão para o centro de macumba, estão no mundo aí, né, mas querem Deus. Tem outras que estão na igreja, mentem, estão na igreja e traem a Deus, né, não fazem, trocam a lei de Deus em mentira, né? Então você vê que é uma confusão, é um caldeirão assim de maldições que acumula, né? Que eu não sei nem como que Deus vai fazer para organizar o mundo, né? Só mesmo com o Apocalipse, só isso que vai limpar, né? Limpar as coisas de Deus, porque o ser humano ele sujou de tal maneira, foi acumulando, você viu que Deus ele planta a palavra dele no lugar. Ele faz as pessoas verem a palavra de Deus, seguir, só que aquelas pessoas não quiseram, traíram Deus por falsos deuses. Deus amaldiçoou aquele povo para dar exemplo para o mundo inteiro, que foi Israel. Só que o mundo inteiro está fazendo pior do que Israel. Por quê? O mundo ele viu o exemplo de que Deus deu a Israel, e mesmo assim tem países que adoram rato, tem países que acreditam que vaca é um espírito das pessoas que morrem, né? Tem o Buda, no Brasil tem Maria, tem o seu que gays, tem as igrejas evangélicas que estão se prostituindo, que estão enganando o povo. Então tudo isso faz com que você se prostitua com Deus. Então eu peço que esse vídeo você venha a abrir mais os seus olhos e tomar cuidado para que você não venha se prostituir, para que Deus não venha a permitir as maldições na sua vida, como ele fez com Ola e Oliba, né? Que a gente, eu, você, o irmão Alex, todo mundo viu o exemplo de Israel, porque essa palavra de Deus, ela veio de lá, para nos mostrar hoje aqui. Então entrega essa palavra em tuas mãos, que você venha buscar Deus e aceitar e ser fiel a Ele até o último dia da nossa vida. É difícil? Mas no final tem a salvação, né? Ele fala que é muito raro o caminho que as pessoas vão entrar para o caminho da salvação, né? Mas o inferno tá cheio, o caminho tá largo, tá espaçoso, e muitas pessoas vão por ele. Então entrega essa palavra em tuas mãos. Amém.